Olá, boa tarde a todos. Todos me ouvem? Muito bem. Estamos de volta. Tiveram um bom café, pessoal? Seguimos agora para o nosso último painel do evento. Lembrando que nossos painéis têm espaço para interação. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela ou então no verso da sua credencial. E aí irá abrir um site para você selecionar o painel e preencher um formulário com a sua pergunta. Vamos ler no debate. Vamos dar início agora ao último painel do dia. Quero apresentar aqui a editora da PV Magazine, Lívia Neves. Lívia é jornalista e cobre o setor de energia no Brasil desde 2012, com foco em fontes renováveis, tendo acompanhado o desenvolvimento e amadurecimento dos mercados eólico e fotovoltaico. Na PV Magazine, desde junho de 2021, escreve sobre negócios, políticas e tecnologias para energia solar no Brasil. Formou-se em comunicação social pela UFRJ em 2015 e em design para sustentabilidade pelo Gaia Education em 2019. Também anuncio aqui a sócia da TSE Consult, Ana Carolina Guimarães. Ana Carolina formou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá e obteve mestrado em Confiabilidade de Sistemas na mesma instituição. Possui um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e um MBA em Regulação do Setor Elétrico pelo IDP, além de ter concluído um curso de Finanças Executivas no Massachusetts Institute of Technology, MIT. Anteriormente, trabalhou na consultoria Andrade Canelas, desenvolvendo projetos e estudos setoriais. E passou 10 anos na Ômega, focando no desenvolvimento de novos negócios na operação de ativos setoriais. Também anuncio aqui ao palco, aqui Account Manager do Pacto Global da ONU, Maria Antônia Gouveia. Maria Antônia é internacionalista pela Fundação Getúlio Vargas, com 3 anos de atuação no setor elétrico, atuou em relações governamentais e hoje aqui é Account Manager no Pacto Global, Rede Brasil, contribuindo para a mobilização de empresas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Durante a graduação, aprofundou-se no estudo de políticas públicas de eletrificação, dedicando sua tese final à análise dos impactos do programa Mais Luz para a Amazônia, na região da Amazônia Legal. Também trago aqui o diretor de energia solar do ConnectWay, Luzer Oliveira. Luzer é graduado em administração, pós-graduado em gestão de negócios. Atuou por mais de 10 anos no mercado financeiro em empresas como Itaú e Santander, desde 2014. Está presente no mercado de geração distribuída, trabalhando nas principais empresas, participando desde a expansão comercial na região Nordeste até projetos de grande porte em nível nacional. Passou a integrar a ConnectWay em 2022. Atualmente atua como coordenador estadual da Absolar em Pernambuco. Bem, antes de iniciarmos, eu peço a atenção de vocês para a mensagem dos nossos apoiadores. Cuidar. Quanta coisa pode conter em apenas uma palavra? Uma palavra que resume como a Tóquio Marine atua no presente para construir o futuro. Nossa responsabilidade é cuidar muito mais do que bens. É cuidar de você, dos seus desejos, aspirações, da sua esperança. Porque o que a gente faz hoje é o que garante um mundo melhor para as próximas gerações. Tóquio Marine Seguradora. Uma seguradora completa para você ir mais longe.
De ideias pensadas para os lares a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Muito bem, para iniciarmos o nosso painel, eu passo a palavra à editora da PIV Magazine, a jornalista Lívia Neves. Obrigada, Thiago. Tá ligado? Não sei, tá. Boa tarde, gente. Eu sou Lívia Neves, como o Thiago me apresentou. Queria agradecer o convite da Bessolar para moderar esse painel hoje. E queria dar uma breve contextualização sobre a PV Magazine, né? É uma empresa de mídia global dedicada às notícias do setor solar de vários países, né? Então, é uma empresa que tem sede em Berlim, na Alemanha, mas está presente nos principais mercados de energia solar do mundo, China, Estados Unidos, Índia, Europa, e tem essa cobertura global também. Aqui no Brasil também tem o site PV Magazine Brasil. E eu acho interessante fazer essa contextualização nesse painel, porque eu até estava comentando isso antes com as colegas painelistas aqui também. Quando a gente consegue trocar com os jornalistas dos outros veículos, né, da PV Magazine, a gente percebe que muitos desafios e muitas oportunidades também que o Brasil está enfrentando no setor solar também estão acontecendo em outros países, né? E aí eu trouxe aqui assim 4 temas que eu acho que a gente pode discutir e aprofundar mais aqui no painel. O primeiro deles, que a gente percebe assim, que essa coisa da restrição de rede não é uma exclusividade brasileira. Assim, até fiz um levantamento. Assim, já existem países que estão assim, restringindo de fato, né, a conexão por regulação de novos sistemas de energia solar. A Holanda, por exemplo, criou contratos de redução de geração para oferecer uma remuneração para os consumidores deixarem de regular no horário de pico, deixarem de gerar energia solar no horário de pico. A Califórnia também está estabelecendo regras mais restritivas para novas conexões por causa das restrições de rede. Então, esse é um tema que... E aí, como a gente está falando aqui no painel, né, de oportunidade de atração de investimento, embora isso seja uma restrição, a gente também percebe que é uma oportunidade para novas tecnologias, às vezes não tão novas assim, como, por exemplo, o armazenamento, né, as baterias e tal. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Um outro tema também que a gente está vendo muito assim, em outros países e que eu imagino que vai ter muito eco aqui no Brasil é esse conceito do power shoring, né, que é a de atração dos grandes consumidores para os locais onde é possível gerar energia renovável e barata, competitiva. Então, a gente está ouvindo muito, né, aqui nos painéis também a gente ouviu bastante a coisa da atração dos data centers, do hidrogênio verde, que vão trazer essas cargas, mas, para além dessas novas cargas, a gente também tem muitas indústrias atuando aqui no Brasil, que podem fazer, por exemplo, a substituição de motores a diesel, enfim, podem também fazer essa descarbonização sem necessariamente a gente precisar, embora seja, acho interessante, atrair cargas novas, né, para o Brasil, também tem essa carga já existente que pode mudar a sua matriz. Esse é um tema que eu acho que a gente pode também aprofundar. E a solar integrada, né? A gente está vendo em muitos países assim, com essa queda recente e muito grande do preço, né, dos módulos, aplicações que antes não eram tão competitivas passam a ser competitivas, como a solar integrada aos edifícios, a própria agrosolar e aplicações diferentes, né, não tradicionais, digamos. Sem mais delongas, então, eu vou passar para minha colega painelista, a Carolina, da TSE Consulting. Obrigada, Lívia. Eu acho que tem uma apresentação para ser colocada aqui para a gente poder conversar. Maravilha.
Bom, primeiro eu queria agradecer, obviamente, o convite da Bessolar e a presença de todos aqui. Sempre é muito bacana ter a oportunidade de discutir, fomentar o setor. E a gente, eu particularmente, a TC também, nós somos apaixonados pelo universo renovável. Então, por que não discutir para ajudar essa fonte a sair cada vez mais do papel, né? Esse é um pouquinho o foco da apresentação, mas eu já vou passar aqui um pouco para as provocações. Então, eu começo fazendo uma provocação que é a seguinte: de tudo que tinha sido planejado pelos governos, a gente superou qualquer meta em termos de desenvolvimento de renováveis nos últimos tempos. Nós estamos falando aí de um incremento nas melhores expectativas de 2,7 vezes a expectativa inicial, antes do início dessa década, e nós estamos chegando aí com um crescimento de 25%. Não estou falando só do Brasil, estou falando com economias de desenvolvimento e também dos países emergentes, né? E essa cesta aí de apetite para 2030 mostra dois principais vetores importantes desse crescimento. Nós estamos falando de China e da fotovoltaica. A China, obviamente, está se consolidando aí, talvez, como sendo detentora de 60% da capacidade renovável no mundo até o final dessa década. Então, é indiscutível o país que mais desenvolveu nesses últimos tempos a fonte solar. Em grande escala, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas não só. Obviamente, também provendo solução para o universo de solar para o resto do mundo. Então, obviamente, é uma economia importante para o segmento que a gente está discutindo aqui. Mas não só isso, né? A gente também tem a fonte por si só como um veículo motriz para toda e qualquer economia desenvolvida, mas também para as emergentes. Pensando no final da década, tanto a eólica quanto a solar vão somar e serem responsáveis por 95% desse aumento de volume da renovável que eu mencionei. Dividindo um pouquinho essa foto, nutshell, em tipos de fontes, se vocês olharem o último gráfico da coluna, esse é o crescimento percentual da fonte solar, que está em amarelinho escuro, a fonte solar centralizada, e um pouquinho acima, em amarelinho mais claro, a geração distribuída, o tamanho do crescimento dessa fonte expectativa até 2030. Não é brincadeira. Se a gente olha o crescimento percentual da eólica comparada com a solar, aumenta assim, mas deveras longe da mesma proporção. Então, nesta década, a gente está falando de uma fonte que não só veio para ficar, mas ela veio potencializar, e aí já deixo depois as palavras aqui para a nossa colega da ONU, o processo de transição energética, o que a gente vem discutindo na COP aqui 2028, os acordos de Paris. Então, é a fonte coqueluche do momento. Óbvio que nem tudo são flores, né? A gente tem uma série de desafios para tratar aqui, mas é, de fato, a fonte que sponsora o nosso crescimento da renovável na década, tá? Ainda falando um pouco sobre números, tá? A gente tem aí China, Estados Unidos, Índia, e aí Índia como uma economia emergente que a gente não pode perder o olho, como também veículo sponsorador da fonte solar na próxima década e nos próximos anos subsequentes, mas correspondendo basicamente a 80% da capacidade instalada solar no mundo. É um número importante, expressivo. Mas nem tudo são flores para nós, nem tudo são flores para eles. Quais são os desafios que essa turma anda enfrentando? China, por exemplo, muita dificuldade de conexão no grid pelo volume enorme de projetos, tá? E um cataclisma de volume de projetos de geração distribuída entrando no grid. Isso lembra o Brasil? Lembra um pouquinho, né? Então, problemas que enfrentamos aqui, nossos amigos também estão enfrentando lá, num volume, numa escala, numa portabilidade maior do que a gente. Pensando em Europa e Estados Unidos, economias um pouco mais estáveis. Qual é o desafio? Investimento em tecnologia. Como gerar com mais eficiência e trair também o capital do investidor para uma economia que, de fato, também tem muito a contribuir com a transição energética, e o investimento deles também é muito na eficiência na tecnologia, né? Índia, eu vou falar da Índia porque ela também vai ser aí coqueluche nos próximos anos. Ela está num early stage de desenvolvimento, que o Brasil já passou por isso, então nós temos desafios lá territoriais de como implantar a fonte, em termos de estruturação mesmo fundiária, dificuldade de conexão no grid, mas é um mercado profícuo para o desenvolvimento da fonte e também contribuindo para a transição energética. Pensando um pouquinho nos mercados emergentes, quais são os principais desafios desse mercado? Primeiro deles, óbvio, custo de financiamento. Não é barato conseguir dinheiro aqui nessas economias, né? Então, o que a gente precisa fazer, não só pensando em custo de capital, mas quais são as provocações para a gente se tornar atrativo num mercado que vai ser extremamente competitivo?
Um outro ponto, e aí tem mais a ver com as economias que não estão no Brasil, que a gente já passou um pouco da fase do leilão ser a única fonte fomentadora, o Mercado Livre está aí, a abertura de mercado está aí, mas Índia, por exemplo, enfrenta desafios que é estruturar um forcing de um mercado profícuo para o leilão de transmissão como fomento da fonte. Então, lições já aprendidas no Brasil e que a gente vê no resto do mundo enfrentando. Tá? Pensando em financiabilidade desses projetos, é óbvio que a primeira coisa que vem na cabeça é o custo de capital. Qual é a taxa de juros que eu vou aplicar naquele ativo, quanto custa o meu dinheiro, de quanto eu vou emprestar, qual é o equity ou retorno. Mas não é só isso. E se a gente ficar pensando só no custo de capital, dado que os mercados emergentes têm um custo de capital muito diferente das economias desenvolvidas, nós morremos na praia na atração de investimentos do setor privado. Então, o que é mais importante? Risco. Como é que a gente mitiga risco dos nossos projetos? E nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Temos um risco hoje de conexão no Brasil, não é só no Brasil, mas como é que a gente trabalha positivamente para que o investidor estrangeiro olhe com carinho e bons olhos o Brasil como um celeiro potencial para investimento, né? Eficiência operacional, não vamos esquecer que continuar investindo em tecnologia, garantir uma manutenção e operação é importante, sob a ótica do financiamento também é importante. Isso mitiga risco, quer dizer, quem está me emprestando dinheiro sabe que eu estou sendo austero na condução do retrofit dos meus ativos e como eu estou operando esses insumos dentro de casa. Né? Também mercados de longo prazo, energia, PPAs longos, garantia de receita, ajuda o financiador a olhar com carinho os nossos projetos. E, por fim, mas não menos importante, perspectiva de longo prazo. Qual é a palavra da vez? O ESG. Como é que a gente traz mais a sustentabilidade para os nossos projetos, principalmente pensando no investidor de fora? Poxa, Carol, mas solar tem tudo a ver com o ESG? Tem, com o I, com o environmental. E o resto? E o social? O que está sendo aplicado? E a questão de governança? Como é que a gente pode aplicar isso nos nossos projetos? Sem me ater, porque também, óbvio, isso aqui valeria mais 1 hora de debate, a gente tem 1 milhão de possibilidades de financiamentos, projetos, desde instituições bancárias tradicionais até crowdfunding para projetos que são um pouco menor e têm escalabilidade menor, mas eu chamo a atenção para um item específico desse slide, que são os green bonds. Isso tem a ver com atratividade de capital. Como é que a gente gera um mercado atrativo para a emissão de selos verdes que podem ser feitos tanto para as empresas quanto pelo governo, para que a gente consiga captar um pouco mais de fundos de investimento que são gigantescos no mundo, que estão falando sobre a sigla ESG. Por que não investir no Brasil com esses fundos? A gente sabe que a penetração desses fundos nos mercados emergentes ainda é muito incipiente, mas seria um ótimo investimento para a gente poder tirar os nossos projetos do papel. Em nutshell de números, turma, em 2022 foram investidos 270 bilhões em projetos renováveis nos mercados emergentes. Tá? Nós estamos falando que no final da década esse número vai triplicar. Esse número vai para 2,2 a 2,8 trilhões. Só que o Brasil não está competindo só com o Brasil. O Brasil compete com toda aquela turma que eu mencionei anteriormente, inclusive com as economias mais estáveis, com as economias europeias e americanas, que, por conta das discussões de transição climática, têm por obrigação o investimento nesse tipo de ativo. Tá? Então, o que a gente tem que pensar aí, como que a gente pode estruturar as grandes provocações? Primeiro, vamos pensar agora nos mercados emergentes, que isso tem uma penetração porque a gente faz aqui no Brasil, e com os nossos concorrentes, como Índia, etc. Aquela expectativa de crescimento não é coberta só com investimento público. Por uma obrigação, a gente precisa trazer capital privado para tentar angariar e sponsorar investidores aqui para poder fazer a nossa participação na transição energética e o que a gente precisa contribuir. Só para vocês terem uma ideia. Em 2022, 50% dos investimentos em projetos renováveis vieram do setor público. Para o crescimento que a gente precisa direcionar para o futuro, para o final da década, e as economias mais estáveis tiveram 20% do setor público. Para a gente chegar lá, a gente precisa falar que o capital privado tem que aumentar em 60%. É bastante coisa, é muita coisa. Isso tirando China. Tá? Um outro ponto importante, Estados Unidos e Europa investindo em novas tecnologias com custo de capital muito mais estável do que o nosso, a gente precisa pensar em outros tipos de fonte e atratividade. Lembra dos mercados verdes que eu citei, eu vou citar eles daqui a pouco de novo. Falando um pouco já dos mercados verdes. Nós estamos falando que no mundo a gente tem um fundo de mais ou menos 2,5 trilhões de dólares a serem investidos em projeto renovável, ESG. Esse recurso, menos de 2% foi destinado às economias emergentes. Se a gente cria um setor ou uma proposta, uma mais-valia de ter um segmento de emissão de créditos verdes,
E aí, bem estruturado, o que eu chamo de bem estruturado? Com uma taxonomia que fala com o resto do mundo, com regras claras, com a certificação clara, a gente tem um campo austero de investimento que é muito pouco aproveitado no Brasil. No Brasil e nas outras economias emergentes. Então, um olhar carinhoso para a sigla ESG, do jeito que ela deveria ser aplicada, passa a ser fundamental para a gente que quer investir. Precisamos também investir em infraestrutura para que esses projetos, que têm a sua volatilidade pela própria fonte, sejam estáveis. E aí eu vou trazer o tema para fechamento aqui do nosso bate-papo e para passar a palavra para os nossos colegas. Conexão. Mas a conexão por si só, garantir somente que a gente está investindo em infraestrutura, não é só isso. Simplesmente construir linha de transmissão, a gente pagar a conta no final do dia pela linha de transmissão investida, também não vai resolver necessariamente o problema. É necessário, mas a gente precisa ter estabilização na operação. Então, fontes alternativas complementares, como bateria, discutir despacho de demanda de carga é fundamental para que a gente tenha uma operação estável. Quando a gente olha países com dificuldade de conseguir conectar os seus projetos, e dado o volume de projetos ou de oportunidades que a gente tem no grid, conjunturalmente a gente pode discutir também oferta e demanda, mas pensando sempre na cadeia aqui de 10 anos. Tá? Como a gente tem uma oportunidade de crescimento, é necessário que a gente tenha diminuição deste risco. É muito ruim competir com investimento de fora, tendo que explicar para o investidor que eu não consigo gerar o meu projeto no dia 1 e vou ter um corte de receita no dia 1 desse projeto. Muito mais pedir um dinheiro em financiamento para um banco e ter que garantir ou discutir uma garantia 5 vezes maior porque eu não consigo me conectar no grid. Então, esse tipo de discussão, ela é atual, só para vocês terem uma ideia, ela não é só do Brasil. Em 2022, Reino Unido, Chile e Irlanda, só para dar um exemplo aqui de outras comunidades, sofreram de corte cerca de 5% a 15% determinada época do ano. Óbvio que o número do Brasil está mais salgadinho, mas é só para dizer que, assim como outras economias, e estáveis, inclusive como o Reino Unido, nós temos enfrentado esse problema, que foi um pouco catapultado por aquele volume de renovável, sponsorado pela fonte solar, que a gente está gratamente trazendo ao setor por conta de uma motivação maior, que são as questões climáticas, transição energética e discussões associadas. É um pouco disso que eu queria trazer para vocês, de insight, de debate. Obrigada pela oportunidade, gente. Por favor, Maria, acho que está ligado. Tá ligado? Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Carol, pela fala. Acho que é exatamente isso, né? Que a fonte solar é ótima para a gente falar de benefícios ambientais, de redução de emissões, de rentabilidade para os negócios, todo mundo sabe. Mas como o seu negócio especificamente está se adaptando em todos os outros elementos dessa sigla para que você possa se destacar nesse setor, receber toda essa onda de investimentos que tem vindo e ser efetivamente melhor para o planeta através do seu negócio. Muito prazer, meu nome é Maria Antônia, eu sou do Pacto Global da ONU. No Pacto Global trabalho com o programa Multiplicadores, que é um programa utilizado para atingir certos setores específicos através de parceiros estratégicos, do qual participa a Absolar. E aí, nesse momento, queria agradecer ao convite, Carlos, Thiago, a figura de vocês aqui, e pela abertura conosco e para discutir todas essas pautas que são tão relevantes. Primeiro, eu queria apresentar o Pacto Global, para quem não conhece. Aí, aqui, ó, no verdinho, né? Esse aqui é diferente, esse negócio. Aí, foi. O Pacto Global da ONU é uma iniciativa que nasceu lá nos anos 2000, de iniciativa do Kofi Annan, que era secretário-geral da ONU na época. O mundo estava todo olhando para objetivos de desenvolvimento, como a gente desenvolve metas para esse novo milênio, para falar de sustentabilidade. E o Kofi Annan teve um insight de que a gente não ia conseguir fazer isso sem olhar para o setor privado. O setor privado que mobiliza tantas pessoas, gera empregos e que está efetivamente, de fato, movimentando grande parte do nosso mundo, né? E gerando tanto os impactos negativos quanto os positivos. Então, o Pacto Global da ONU é a iniciativa das Nações Unidas para conversar sobre sustentabilidade com o setor privado. A gente se baseia nesses 10 princípios, que são os princípios das Nações Unidas, divididos em 4 pilares, de direitos humanos e de trabalho, meio ambiente e anticorrupção.
Esses princípios aqui, eles foram muito desenvolvidos durante os últimos 20 anos, então, de certa forma, vários deles foram integrados na nossa legislação, mas eles foram também a base para a construção desses ODS, que são os que a gente conhece bastante e tem trabalhado muito nos últimos tempos. Aqui, especialmente relevante, o ODS 7, de energia limpa e acessível, mas acho que um grande ponto aqui da fala é trazer a importância de discutir todos os outros 16, né, dentro das nossas estratégias. Aqui, o Pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo, já está presente em 167 países e um deles é o Brasil. O Brasil é a segunda maior rede do Pacto Global. A gente tem mais de 2.000 empresas presentes e participantes da nossa rede aqui, sendo mais de 650 são companies, empresas grandes, né, de alta relevância aqui no nosso país, com mais de 200 funcionários, e mais de 1.000 pequenas e médias também. A gente vai comentar sobre isso mais para frente, sobre cadeia de valor e a importância de ter essas pequenas e médias junto com a gente também, para a gente conseguir fazer a sustentabilidade acontecer. E aí o nosso propósito, o grande propósito é esse, de apoiar as empresas no desenvolvimento de estratégias de gestão que façam sentido e que sejam suficientes para o desenvolvimento sustentável de um Brasil que não deixe ninguém para trás. Seja esse ninguém o nosso meio ambiente ou todas as pessoas que são afetadas pelos nossos negócios. E aí, como efetivamente que o Pacto faz isso? Através desses 3 pilares, de conhecimento, engajamento e visibilidade. As empresas que estão com a gente, elas são convidadas a seguir essa jornada do participante, que começa com essa partezinha em azul, que é uma jornada de conhecimento, através da qual a empresa vai conhecer um pouco mais sobre objetivos de desenvolvimento sustentável e vai ter acesso a uma trilha de conhecimentos personalizada para ela, que faça sentido para o seu negócio. E aí, o resto da roda gira, né? Continua acontecendo com engajamento e visibilidade. Na frente de engajamento, um dos nossos principais produtos aqui no Pacto é a plataforma de ação. Nós temos atualmente 6 plataformas de ação, que são esses espaços de compartilhamento de conhecimento, de boas práticas e networking, em que as empresas são convidadas para discutir, conhecer pessoas que estão discutindo algum desses 6 temas que façam mais sentido com as suas estratégias. Então, aqui para o setor de energia, acho que a gente poderia claramente destacar a frente de clima, por exemplo, que é uma frente que tem o GT de negócios oceânicos, por exemplo, que vai discutir produção offshore de energia, vai discutir produção de combustíveis alternativos, descarbonização de frotas marítimas e todos esses outros temas. Mas a gente aproveita para discutir também, por exemplo, anticorrupção. Dentro do nosso GT de anticorrupção, a gente tem uma ação coletiva específica para o setor de energia, para discutir governança e integridade nesse setor, que a gente sabe que, por causa do tanto que tem crescido, tem se tornado cada vez mais presente em interlocuções com o setor público, então tem tido que desenvolver uma estratégia de integridade para fazer essa interlocução da melhor maneira, e aí a gente sabe que as associações são grandes parceiros de vocês nesse processo, mas é necessário que dentro da empresa se desenvolva uma estratégia para fazer isso da melhor maneira, e tantos outros desafios relacionados à anticorrupção que as empresas têm enfrentado atualmente no Brasil. E também aproveitamos para discutir, por exemplo, direitos humanos. Dentro da nossa plataforma de ação de direitos humanos, a gente tem um GT elétrico-energético, um grupo de trabalho específico para discutir direitos humanos dentro do setor de energia. Então, a gente vai promover networking, conscientização de altas lideranças, a gente vai promover diálogos intersetoriais para vocês conhecerem outros parceiros que estão engajados nessas temáticas. A gente vai fazer capacitação, porque a gente sabe do desafio enorme que é ser especialista em tudo isso que tem surgido no nosso mundo, né? Microespecialista. A gente tem sido cada vez mais demandado disso para falar de trabalho, falar de diversidade, falar de inclusão dentro das nossas empresas, que são temas muito importantes e que têm sido cobrados de nós. Esses investimentos estrangeiros, que são tão pujantes e têm sido tão relevantes, eles vêm selecionados, né? A gente tem, por exemplo, o CSDDD aprovado na União Europeia, que vai exigir padrões cada vez mais avançados de direitos humanos e integridade dentro das estratégias empresariais para conseguir contratar
contratar esse serviço, comprar essa energia, fazer esse investimento. Então, existem padrões avançados de ética e integridade empresarial que são exigidos em todos os aspectos e que são cada vez mais necessários para que a sua energia renovável possa fazer sentido para todos esses investimentos. E o Pacto Global pode ser uma ferramenta excelente para você começar a investir cada vez mais nesses temas, do nível que você tiver. Nessas plataformas você pode trocar conhecimento com outras pessoas que já estão pensando nessas temáticas e você pode capilarizar essa vontade de se adequar a esse tipo de investimento para dentro da nossa empresa. A gente sabe que como o gestor, como o líder ou a pessoa que mexe com sustentabilidade dentro da empresa, é muito fácil de ficar sobrecarregado, né? De ser a única pessoa que olha para isso e sabe e entende por que isso é importante. E aqui no Pacto a gente te convida para que você possa envolver todas as pessoas da sua empresa, para que todo mundo comece a olhar para todos os aspectos disso aqui, que vai ser cada vez mais relevante para a gente falar de finanças, para a gente falar de investimento internacional. E aí, para além das plataformas, o Pacto Global entendeu o tanto que isso é um tema complexo, difícil de fazer, e aí a gente lançou há 2 anos, o Ambição 2030, que é um conjunto de metas específicas para que a sua empresa consiga assumir um compromisso público com a sustentabilidade. E aí aqui acho que fica muito evidente a relevância e o pioneirismo no Brasil nessa temática. O Ambição 2030 foi um projeto lançado pela Rede Brasil do Pacto Global, que entendeu primeiramente a importância de tudo isso, e ele já foi... a nossa rede global entendeu a relevância desse projeto e ele foi absorvido pelo nosso global, que lançou o Forward Fasters, que é um conjunto de movimentos muito parecidos com esse, porque entende que cada vez mais esses compromissos públicos das empresas têm sido relevantes para a gente conseguir falar de investimento. E aí, só para vocês entenderem um pouco do que é um movimento e de como que eles podem fazer sentido para vocês, a gente tem, por exemplo, o movimento Ambição Net Zero, que é um movimento que o Pacto Global se comprometeu de reduzir até 2030 2 gigatoneladas de emissões de CO2. E aí, dentro do escopo desse movimento, para vocês entenderem um pouco de como que é a atmosfera, a gente tem todas essas empresas e muitas outras comprometidas. E aí o movimento vai não só te ajudar a entender como fazer isso, mas vai te colocar num ecossistema para conversar com todas essas outras empresas que estão buscando fazer isso também. Então, aqui, além de você ser uma pessoa que vai olhar para dentro da sua empresa e vai buscar inovação na sua empresa, você pode ser também solução para todas essas outras empresas que estão buscando reduzir emissões e para o qual a fonte solar pode ser uma aliada muito interessante. Então, aqui a gente também está falando de negócio, a gente também está falando de rentabilidade. Hoje em dia, falar de sustentabilidade não é mais discurso, né? A gente está falando de impactos tangíveis na maneira como o seu negócio vai operar. E aí, enfim, esse aqui é um outro exemplo de movimento. A gente tem os movimentos mais diversos em todas aquelas outras áreas, mas eu acho que a mensagem geral aqui é essa, né? O Pacto Global, ele tem toda essa série de iniciativas e a relevância que isso tem tomado, tanto na nossa agenda aqui no Pacto, como dos outros 166 pactos globais ao redor do mundo, revela o tanto que falar de sustentabilidade tem sido relevante. Está todo mundo fazendo isso. E a gente precisa fazer isso em todos os aspectos para que os nossos investimentos continuem sendo rentáveis e existe possibilidade de apoio para a gente superar todos esses desafios. Conhecimento e engajamento são algumas delas e vocês podem obter um pouco disso através do Pacto. Se alguém se interessou e tem interesse em engajar, conhecer um pouco mais da nossa iniciativa, essa iniciativa tão maravilhosa das Nações Unidas, esse é um QR Code para entrar em contato com a gente. E eu fico à disposição aqui para conversar mais sobre esses temas. Agradeço o espaço e agradeço a atenção de vocês também. Muito obrigada, viu? Obrigada, Maria. Vou passar a palavra para o Luzer e só queria lembrar vocês de enviar perguntas. Não sei se dá para colocar o QR Code aqui, mas tem atrás do crachá, se vocês quiserem mandar perguntas para a gente, por favor. Obrigado. Temos também uma apresentaçãozinha aí, mas quem quiser já preparar suas perguntas. Bom, como foi apresentado, né, eu sou o head da Conector Solar, somos um distribuidor do segmento de fotovoltaico, atendemos aí a projetos,
atendemos também a GD. Então, vou fazer um jabazinho aqui, pequeno, tá? E a gente entra no tema que é o cerne da nossa discussão aqui hoje. Bom, a ConnectWay é uma empresa que tem mais de 20 anos, né? A gente é um parceiro top 5 global da Huawei hoje. A gente nasceu no Telecom, em Recife, no ano de 2000, né? E aí a empresa veio crescendo, veio conquistando aí números interessantes, e hoje a gente consegue atender aqui o Brasil inteiro com várias soluções, né? Eu vou passar um pouquinho aqui da nossa... Acho que é o verdinho, né? Boa. A nossa história aqui. Então, a ConnectWay, ela tem uma longa vida, como eu falei, mas a partir de 2017, 2016, ali, quando a empresa começou a se profissionalizar mais, é que a gente ganhou esse selo da Huawei, né? A gente primeiro teve a implantação de SAP, a profissionalização, e viramos esse parceiro Huawei no setor de telecom. Cada ano fomos crescendo. Em 2019 passamos a ter balanço auditado pela BDO, renovando isso. A partir de 20 abrimos a filial em São Paulo. A partir de 21 nos tornamos o maior distribuidor da América Latina, da Huawei, impulsionado muito pela Covid, né? Porque isso, todo mundo ficou em casa usando mais internet, então o setor de telecomunicações ele bombou. Então isso nos tornou aí a principal empresa da América Latina do ecossistema da Huawei. 22 foi quando a gente inaugurou a ABU de solar, e aí eu já estava nesse mercado, né, desde 2014, comecei como integrador e fui passando por GC, GD, consultoria e N coisas dentro desse setor. E mantivemos aí 23 e 24 também, ainda mantendo essa marca de ser aí o top 5 global da Huawei, tá? Então, tudo que envolve energia solar, a gente está dentro ali, né? Como ConnectWay, e também representando a AB Solar no estado de Pernambuco, a gente também está envolvido em tudo isso. Mas beleza, passando essa parte, agora vamos entrar no tema aqui, né? Eu acho que hoje a gente pode fazer um apurado, né, do que foi falado ontem por vários palestrantes aqui, várias pessoas de referência do mercado, mas a gente tem que olhar a energia e os exemplos do mundo todo pela nossa história. É só olhar o passado que a gente sabe o que é que aconteceu, e fica mais fácil até de promover, de prever, desculpa, o que vai acontecer para frente. Então, tudo isso que vocês falaram aí está muito casado com uma coisa chamada vocação, né? Quando a gente vai fazer um projeto de energia solar, a gente tem que entender se aquele local de instalação tem vocação. Se o terreno tem vocação para solar, você não vai pegar um terreno no centro de São Paulo, 5 hectares, 10 hectares, 100 hectares, e vai fazer uma usina solar. Esse terreno não vai ter vocação, ele vai ter vocação para exploração imobiliária, né? Então, o que acontece na história da energia no mundo, né? A partir do século XVIII vem o carvão, que revoluciona toda a cadeia industrial e tem um impacto direto na economia. Ou seja, energia com impacto global da economia. Então, esse é o primeiro link que eu queria que vocês fizessem. Energia com impacto global inteiro na economia. Aí vamos para o século XX, a gente dá um salto. Em 1901, a gente acha o petróleo nos Estados Unidos. Então, o que é que acontece? Uma nova revolução industrial, aplicação para veículos, indústria, Ford chegando, tudo isso baseado no petróleo. Os Emirados Árabes crescendo também com essa exploração. E aí vem, é claro, primeiro uma coisa fatídica, né? Não foi por conta da energia, mas sem a energia, sem o petróleo, não haveria Primeira Guerra Mundial. Não teria como você movimentar tropas e tudo isso. Isso também trouxe, toda a guerra a gente sabe que traz muita tecnologia, né? Então, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial ali acontecendo, a gente tem duas empresas que se destacam no mundo todo, que é a Shell e a Standard Oil, dominando aí essa expansão, né, global do petróleo, né? E hoje, ainda, né, a Shell quer ser a maior empresa do mundo em energia. É a meta dela. É bem tranquila, né? Vamos ser a maior empresa do mundo. Num país bem pequenininho lá, né? E está com essa moral toda. Aí, vamos mais para frente. 73. Com o resultado da criação do Estado de Israel, a gente tem o embargo árabe. Os países ali da OPEP resolveram travar a exportação de petróleo para o mundo. Isso causa um impacto global, onde muitos países que dependiam do petróleo começam a sentir a dor
da perda da energia. De novo, a energia sendo protagonista de um impacto global, econômico, e de conflito geopolítico. E aí começa as questões de olhar para outras fontes de energia. Por que a gente vai depender do mundo árabe? Por que a gente vai depender do óleo americano? E os Estados Unidos também? Por que vai depender de outro lugar? E aí, a década de 80, ela começa a trazer o protocolo de Kyoto, começa a trazer discussões para diminuir um pouco essa dependência de energia do mundo. E a gente tem aí duas regiões que tem a dominância disso aí, né, que é a Europa, que não tem fonte como o Brasil tem, né? Então a Europa depende da energia de outros países, depende do gás da Rússia, depende de petróleo, depende de eólica, e não tem tanto, a área é pequena, é complicado. Então eles precisam incentivar a energia, porque senão eles saem do protagonismo mundial. Essa transição energética ela vem ganhando força cada vez mais, sim, pura e simples pelo impacto econômico que isso tem e de poder. Na década de 2000, a gente tem esse boom de solar e eólica e, como foi falado aqui também, a China, né? Hoje, gente, tudo de painel solar que vocês imaginarem, toda a cadeia produtiva do silício, tá, do polissilício, até o painel. Então, a gente tem a cadeia polissilício, 90% China, wafer, China, mais de 90%. Célula, 95% China. Módulo, 98% China. É um negócio bizarro como a China domina isso. E aí eu preciso dar essa alfinetada aqui no nosso governo, né? A gente não tem, de novo, vocação para ter fábrica aqui no Brasil. Como é que você vai competir com a China com 98% da fabricação lá? Tudo que é de bom vai vir de lá. O resto vai sobrar para cá. Porque o cara que fabrica módulo aqui no Brasil, ele vai ter que trazer tudo de lá. A célula, ou o wafer, ou seja que cadeia ele vai entrar, e ele não vai fabricar célula aqui, ele vai fabricar módulo, ou seja, é um sanduíche só. Então isso não vai trazer nenhuma competitividade. Então, duas pequenas fábricas com um potencial ínfimo, prejudicando todo o setor com um aumento de 25% aí no imposto, né? Então, a vocação do Brasil é gerar energia, não é fabricar painel solar. A vocação do Brasil é ser um grande produtor de energia. E eu vou explicar isso mais na frente. Avançando aqui, falando de China, 2015 vem o Acordo de Paris, também citado aqui, onde os países se comprometem, né? Vamos falar de transição energética, vamos falar de energia limpa. E aí a gente vem com geopolítica climática, já a Europa e China de novo, liderando esse tema. A China como o coração pulsante ali da produção dos insumos para isso, e usando também muito no mercado interno, né? Tanto que painel solar 70% ou um pouco mais é consumido dentro da China. Ou seja, tudo que a gente faz aqui no Brasil é nada do lado da China, né? Quando eu estava lá esse ano, eu fui 2 vezes à China, e o que eles têm de solar lá é 6 vezes maior do que o que o Brasil tem. De tudo, tá? O que a China tem é 6 vezes maior do que o Brasil tem de potência instalada total. A gente tem 190 GB hoje. A China tem 6 vezes mais só de solar. Então, é bizarro assim, o tamanho dos caras. Não tem nem o que conversar, né? Mas vamos lá, vamos seguir nossa linha do tempo aqui. E a gente vem para 2020, né? A década de 20 aqui, 2020, mais fresca na nossa memória, né? A guerra da Ucrânia, que teve aí um grande problema energético para a Europa como um todo, né? Quando começou a guerra da Ucrânia, eu estava em Portugal e começou as confusões ali de, poxa, vamos racionar energia, não vai, os hotéis sem saber o que fazia com os hóspedes, se podia manter aquecimento, o que é que ia acontecer, porque o gás, o diesel, tudo pipocou assim o preço. Foi um negócio impressionante que aconteceu e está até hoje essa guerra rolando, né? E mais guerra acontecendo no mundo todo. Então, todos esses marcos temporais que a gente colocou aqui, eles têm uma movimentação no mercado de energia e uma consequência geopolítica e econômica mundial. Sempre a energia está ligada a isso. Não tem como você separar mais, dissociar a energia disso. Hoje a gente já tem, por exemplo, um impacto que pouca gente sabe, mas que já tem muita gente falando sobre, é a inteligência artificial. Quando você usa o ChatGPT lá, você sabia que cada perguntinha que você faz custa 20 centavos de energia
para o ChatGPT, para os servidores, ele consome 20 centavos, uma pergunta que você faz. Você deu um bom dia lá para o ChatGPT, 20 centavos. Você não paga nada, mas alguém está pagando essa conta. Então, o que é que está acontecendo? Eles estão alocando os servidores em locais com energia super barata. Aconteceu com o Paquistão, aconteceu com outras localidades do mundo e está dando um colapso. Porque quando você soma hoje criptomoeda, os servidores de criptomoeda e todos esses processadores aí também, servidores de inteligência artificial, o consumo é maior do que da Europa já. Ou seja, uma coisa bizarra, com um pouquinho de tempo, esse negócio já está desse tamanho, faz uma PG aí que você vê onde é que vai dar isso. Vai dar uma crise de energia. Então, a solar vem com grande potencial para resolver muita coisa disso, principalmente com soluções como o BESS também. Então, isso é uma coisa que veio para ficar, criptomoeda, que, acredite ou não, vai ter, está tendo, né, e vai continuar. Inteligência artificial nem se fala, né, com tanta coisa que a gente pode fazer. A gente já está começando a aplicar isso na nossa empresa, dentro da ConnectWay, para atender cliente com IA. A gente viu que a IA consegue tirar pedido com o integrador, sem ninguém, entendeu? Eu posso multiplicar a minha força de venda simplesmente com tecnologia. Então, a energia sempre tem sempre foi protagonista do desenvolvimento na nossa história, da nossa humanidade, e vai continuar sendo. E aí, a gente vai falar um pouquinho de exemplos, né? Então, um grande case de sucesso é a Califórnia. Em 1974, a Califórnia criou a Comissão Energética. E assim, gente, o pragmatismo do americano é uma coisa bizarra, assim, que o Brasil devia ter isso, pelo menos 10%. Os caras resolveram criar isso, colocaram a taxa na conta de energia e o próprio consumidor paga. Simples assim. Papo, decidir hoje, não tem verba, beleza. A gente bota na conta de energia uma taxa aqui que vai bancar esse pequeno ministério aqui. E vamos falar de eficiência energética na prática, assim. Que tipo de ação a gente vai ter que fazer? E aí os caras começaram a entender onde é que se consome mais, onde é que dá para economizar. Isso tudo foi acontecendo. Em 80 e 90, eles criaram a California Renewable Energy Program. E aí, nesse momento, a Califórnia foi extremamente criticada pelos outros estados americanos, porque o óleo dominava, né, a economia dos Estados Unidos. Então, que diabo você quer fazer com solar e eólica? O que tem a ver isso aqui? Não, a gente tem que fazer e tal. Resultado disso foi a Califórnia passou a ser um dos líderes mundiais em eficiência energética, com implantação de eólica e solar, com estímulos para isso, e trouxe também o crescimento econômico. De novo, energia ligado a desenvolvimento econômico. Hoje, a Califórnia tem uma economia aí de 3,9 trilhões, né, em 2023. Então, assim, é maior do que muitos países do mundo inteiro. É um negócio bizarro. Curiosamente, eles investiram em energia limpa, em eficiência energética. Eu tive o prazer de participar em 2016, em Recife, de uma reunião com um dos caras, que é como se fosse uma espécie de ministro da eficiência energética da Califórnia, e com a Anshan. E o que eles queriam na época era tornar Fernando de Noronha 100% solar com bateria. Só que não tinha vontade política, não tinha vontade da concessionária de energia de fazer isso, enfim, tinham vários acordos para consumir o diesel lá. E, curiosamente, a energia de Noronha é 100% diesel e é mais barata do que a energia hídrica que a gente consome em Recife, né? Que é uma coisa que não faz sentido, mas é subsidiado e o governo paga a conta. E agora esse projeto voltou, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas agora parece que vai. Vão colocar pelo menos 80% lá solar com BESS, né? Então, a Tesla veio junto com o governo em 2016 nesse evento, eu estava presente, a gente bateu um papo e ele falou, cara, a gente chamou na Califórnia a produtor de geladeira, televisão, e fez assim, em 6 meses a gente quer um produto com 50% de redução de energia, de consumo. Em 6 meses, senão vocês não vão vender esse produto mais na Califórnia. Assim, papum. Curiosamente, em 3 meses, eles voltaram já com a tecnologia pronta. Já tinha o setor de P&D, só que não tinha necessidade de lançar. Então, eles foram aplicando tudo isso. Nosso celular, hoje, todo carregador, né, pelo menos das marcas mais conceituadas, eles vêm um chipzinho que, quando o celular está cheio, ele trava o consumo de energia. Isso foi por conta dessa comissão da Califórnia, que exigiu isso. E era um chip de 25 cents. Então, assim, ficava a noite toda, né? Muitas pessoas têm 2 celulares, aí chega em casa, bota para carregar, passa a noite toda carregando.
e até prejudica a bateria, enfim. Então, tudo isso nasceu com esse exemplo da Califórnia. Então, assim, não tem exemplo melhor para dar no mundo de que energia traz desenvolvimento econômico do que o caso da Califórnia. E aí, como é que a gente fica com o Brasil, né? O Brasil é um case de sucesso da parte de renovável, com certeza. A gente tem mais de 80% da nossa fonte renovável. Mas e por quê? Eu não sei se vocês já se perguntaram por que o Brasil tem esse potencial. Né? Porque a gente sabe que a gente tem um país, infelizmente, com muito problema de corrupção, com muito problema ainda de burocracia demais, o custo do Brasil é uma coisa bizarra. E aí a gente vem para uma questão seguinte. O Brasil é o único país do mundo que tem as características geográficas que permitem fazer o que a gente faz com energia. Esse mapinha que eu coloquei aí, a primeira coisa que mostra essa setinha branca é um negócio chamado ventos alísios. São ventos que vêm de leste para oeste. Esses ventos são correntes mapeadas que acontecem e esses ventos fazem com que muito da precipitação de água do Atlântico venha para cima do Brasil. E como a gente está ali abaixo da linha do Equador, essa precipitação ela tende a subir. Aí o que é que ajuda a gente? O deserto do lado direito ali da África não influencia tanto, porque o vento já está empurrando essa precipitação ali para o leste, ou seja, vindo para o Brasil. Mas a gente tem ali na Califórnia, naquela região, muita área, uma área muito quente. Então, essa massa de ar quente faz com que essa água ela desça. E com o vento, naturalmente, a gente tem a Amazônia. Então, não está ali por acaso. Né? Isso foi uma aula de geografia que eu tive com um engenheiro da Chesf, e ele estava me contando isso. Eu fiquei apaixonado por esse tema. Acho que é a primeira vez que eu falo disso. Mas, assim, é óbvio, e é por isso que a gente tem o Nordeste seco, e vai ser sempre seco. E a Amazônia vai ser sempre molhada, porque a água desce ali. Aí sabe o que é que acontece? Porque o Chile é tão seco? Porque os Andes é tão alto que essa água não passa. Essa água vem e molha ali e ela pega ainda a parte do sul e vai embora, volta para o oceano. Ou seja, o Brasil tem hídrica e sempre vai ter. Tem eólica e sempre vai ter. E tem solar e sempre vai ter. Porque a gente tem vocação, que é o que eu falei no começo. Então, a vocação geográfica nossa é ser um grande gerador de energia, é ser um grande produtor de alimentos. Por quê? O nosso país permite isso. A nossa questão geográfica permite isso. Não adianta a gente estar insistindo aqui em tornar o Brasil a China, competir com a China. Não, cara. Tem que deixar a China seguir o rumo dela e vamos trazer o que é de bom da China para cá. Então, o Brasil é um case de sucesso na renovável, mas poderia estar muito maior. A gente poderia estar atraindo aqui, por exemplo, hidrogênio verde hoje. A conta não fecha no Brasil com hidrogênio verde, porque a gente não tem consumidores de hidrogênio verde aqui dentro do Brasil. É a única forma é o famoso PPA, tem que trazer o PPA para cá. Como é que a gente atrai? Vamos desburocratizar isso. Vamos diminuir imposto, vamos gerar mais energia limpa cada vez mais, vamos facilitar a implantação de BES. Eu estava explicando para o meu filho o que é um BES no dia desse, né? E eu disse, pai, é o seguinte, o BES é a forma de você teletransportar energia para onde você quiser. Ele entendeu na hora. Então, onde você precisar ter energia, você pode colocar um BES lá. Não precisa ter solar abastecendo. Bota solar na rede, bota no grid e abastece o BES onde tiver crítico. Você vai ter soluções aí inimagináveis. Toda festa que vai ter... Aqui hoje, a gente tem um gerador a diesel queimando para a gente estar aqui agora. Podia ser um BES. Entendeu? Então, esse mercado vai ser revolucionado pela bateria, não tenho dúvida disso. E o Brasil tem tudo... Se o governo não estragar, tem tudo para ser a maior potência mundial em atração de investimento. Poxa, vamos pegar toda essa IA, vamos trazer para cá esses servidores, vamos gerar imposto, vamos gerar trabalho, vamos gerar emprego, entendeu? E vamos dar energia de graça para essa galera, porque a gente tem como fazer isso. Então, é isso. É um pouco revoltado, né? Mas é isso. Aqui eu trago um outro case de sucesso, só para finalizar. Aí volta para o meu jabá da ConnectWay, né? A gente teve a grata surpresa de desenvolver um integrador do interior do estado de Pernambuco, uma empresa familiar, focando em parceria de longo prazo, focando em sustentabilidade. A gente transformou essa empresa familiar no maior integrador da Huawei da América Latina. É a empresa que mais instalou projetos da Huawei da América Latina, é um cliente nosso, um desenvolvimento nosso. Esse ano eu tive o prazer de apresentar esse case lá. Então, já que a gente está falando de case de sucesso, eu quis mostrar isso aqui. Mas é isso. Toda a linha Huawei você encontra lá com a gente. Acho que eu passei do meu horário para variar, né? Obrigado.
Muito bem, quero agradecer aqui os painéis, pontos de vistas muito interessantes. E agora eu vou devolver a palavra aqui à nossa mediadora, a Lívia Neves, para iniciar aqui um pouco de um bate-papo com o pessoal. Obrigada, Thiago. Só comentar em relação à sua apresentação, Luzer. Esqueci de comentar, porque esse é um tema que estava aqui também para destacar do que eu tenho percebido da cobertura, né, da PV Magazine em outros países e tal, que é esse movimento também de atração de fábricas para fora da China. E aí isso também movimenta totalmente essa geopolítica, né, também. Tem esses efeitos aí. E mesmo que o Brasil não decida seguir esse exemplo, né, e ter uma política nacional, de indústria nacional, ele vai ser impactado, né, por isso já está sendo. Enfim, só um adendo. E aí eu queria trazer, assim, tem uma pergunta que eu tinha colocado aqui, que tem muito a ver com uma que a gente recebeu da plateia, então eu vou fazer as duas e vou direcionar para você, mas vou pedir para você deixar também espaço para a gente... Quer ver? Deixa eu encontrar aqui. O Brasil é muito grande e possui diversos tipos de clima, infraestrutura e características regionais. Quais os melhores locais no Brasil para a instalação dos data centers? Eu acho que essa é uma pergunta que talvez a Carol também possa comentar depois. Mas... Acho que ela pode falar primeiro. Vamos fazer um debate aqui prospectivo, porque veio para ficar também o data center, né? Essa é uma boa pergunta. Sob a ótica vou fazer primeiro sobre a ótica de locais de conexão. Esses data centers são muito grandes em termos de volume de conexão. Então, a gente não está falando de uma planta que tem 3 megas. São plantas que iniciam 100, 200, e a escalabilidade do negócio é surreal. Não consigo descrever de outro jeito. Em 3 meses, 4 meses, aquela conexão de 300, a gente recebe muitos clientes assim, ele me vira para você, não quero mais 300, eu quero agora 700. Como se fosse o pãozinho da padaria. Tamanho volume, tamanha velocidade que essa turma entra no setor. Então, hoje, dado a dificuldade de conexão, se a gente pensa que a gente tem regiões onde você tem um volume de geração muito grande, conectar a carga do lado de um centro, de um parque, onde você possui mais geração, é mais fácil você ter uma conexão garantida, um parecer de acesso atrativo, ajudando, inclusive, o Brasil a desafogar uma série de coisas do ponto de vista de linha de transmissão. Mas não é tão trivial. Porque você pensa, por exemplo, Nordeste, a gente tem uma região... Falando um pouco sobre clima mais quente, o data center funciona à base de resfriamento, né? Você tem uma política necessária para isso. É impeditivo? Não. Talvez um investimento um pouquinho maior nos containers para poder garantir, e a colocação deles nessas regiões onde você tem uma necessidade natural ajuda, não só o Brasil, como ele também. E tem um segundo aspecto. A tarifa, existe um selo que a gente chama, que é um selo de melhor locação, né? que é o locacional. A carga paga mais barato se ela entrar filosoficamente no local de geração, porque ela contribui para o sistema, você paga menos tarifa. Então, pensando um pouco nessas provocações, eu colocaria inicialmente as cargas próximas do centro de geração, porque você vai ter um acesso muito mais facilitado, do ponto de vista de conexão de grandes blocos, sem necessidade momentânea de grandes reforços sistêmicos, a geração está lá, sem utilizar muita infraestrutura setorial, principalmente nesse investimento inicial, com um custo mais racional de tarifa para essa turma que está entrando. Então, eu olharia essas regiões. Perfeito. Eu acho que, desde a 482, a gente tem o entendimento de que a geração de energia ela foi motivada para se ter eficiência energética. E a eficiência energética não é produzir no Nordeste e consumir no Sul. A eficiência energética é para produzir perto de onde está ali. A linha de transmissão existe por uma necessidade geral, mas quanto mais perto isso estiver da carga, sem dúvida alguma, é o melhor lugar. Simplificando assim, sendo bem pragmático mesmo. Não tem outro lugar melhor do que perto da carga para você instalar o data center. Obrigada. Mas só para deixar claro, não sei se... Porque a gente está falando aqui de Nordeste, né? de oportunidades no Nordeste, que seria perto da geração. Mas o data center, por exemplo, porque eu já ouvi isso também, por que não levar data centers para o centro de consumo?
isso também entra nesse... Tem as necessidades, mas aí é onde entra soluções como o BES, entendeu? Porque o que acontece? Você transferir dados, transitar dados por fibra ótica, você tem uma eficiência muito maior do que transitar energia, entendeu? Hoje a tecnologia permite que a gente faça 150 km de fibra ótica, instale um equipamento e, ao invés de você perder, você multiplica aquilo ali, né? A gente na Conectway fornece isso para várias empresas de operadoras do Brasil. Então, dá sim para você ter alguma coisa ali com BES atendendo, né? Os provedores de internet, por exemplo, eles têm um negócio chamado POP. A cada X quilômetros eles têm que ter um POP, que é justamente isso. É um local onde eles instalam o equipamento para dar um burst ali no sinal. Porque a fibra tem vários intérpretes que acontecem. Um caminhão que derruba um poste e quebra uma fibra ótica, por exemplo. Entendeu? Então, ela vai lá e faz uma emenda, isso perde qualidade. Então, você consegue trocar a fibra ótica e aí usa a infraestrutura que tem hoje. É muito mais fácil do que você gerar energia no grande centro, entendeu? Então, você pode muito bem ter essa transmissão de dados circulando e a geração de energia mais concentrada próximo ali de onde está o data center, entendeu? Entendi. Fazendo um paralelo com o que eu aprendi com a turma de data center, existe uma primeira onda de investimento, e tem muito investimento de fora para chegar no Brasil, e você sabe que a primeira provocação da turma será que não dá primeiro para a gente colocar numa região onde eu vou me sentir um pouco mais confortável sob a ótica do investidor? Então, a gente vê uma primeira movimentação, sim, de uma colocação desses data centers nas regiões mais cosmopolitas, porque tem também uma penetração, entender o sistema, entender o Brasil, entender risco país e uma série de coisas, porque, de novo, a escala do negócio não é pequena. E a segunda onda, que é essa segunda onda que eu comentei no primeiro momento, aí sim de você pulverizar. Eu entendi o país, estou lá, entendi a economia, tenho soluções interessantes nesses locais ainda, não conseguem ter grandes volumes substancial. 5 GB em São Paulo não existe, 5 GB no Nordeste é possível. Mas, assim, em termos de escala, às vezes faz sentido por uma questão de penetração no negócio, risco país, colocar numa região cosmopolita para depois você ter uma expansão, porque como a gente, é bem colocado pelo colega aqui, o problema não é onde você está, porque fibra ótica e comunicação você tem em qualquer lugar, isso não é um problema. Então, eu acho que tem uma primeira onda também de credibilidade, de fazer o negócio acontecer, entendeu? Entendi, obrigada. Porque realmente eu já ouvi comentários nesse sentido, assim, e aí interessante entender melhor isso. Queria direcionar uma pergunta para a Maria. Vou só pegar aqui, ó. Qual é a visão da ONU no atingimento das metas de redução de emissões fora do Brasil e pelo Brasil, né? Então, uma comparação de como o Brasil está nesse contexto, mas também com relação aos outros países, e o que falta para vencer as barreiras dos fósseis e das grandes corporações. Obrigada pela pergunta. Eu não tenho muito a adicionar na anterior, mas eu sou do norte de Minas, então eu puxaria sardinha sempre para o meu estado, que lá as coisas estão bombando, eu estou sabendo. Mas, enfim, um pouco comentando sobre essa questão da redução de emissões, acho que o Brasil tem avançado bastante nisso e é um país pioneiro, assim, em grande parte do que a gente faz hoje em dia em descarbonização, inclusive para as Nações Unidas, que vê com muitos bons olhos na parte do Pacto Global, do lançamento dos nossos movimentos, do tanto de gente comprometida que a gente tem com essas metas de redução de emissões. O nosso movimento Net Zero, que eu acabei de citei anteriormente, ele é um dos mais populares e a gente sente que há uma demanda bem grande do mercado e das pessoas que estão engajadas atualmente com o Pacto Global de fazer parte desse tipo de iniciativa aqui, que as Nações Unidas e o Pacto Global têm buscado internacionalizar, levar para outros países e tentar reproduzir um pouco do que a gente tem feito aqui no Brasil e em outros lugares. Acho que eu iria nesse sentido, assim, de que o Brasil tem se colocado como pioneiro e como realmente na vanguarda, né, da descarbonização, muito impulsionada, inclusive,
pelos movimentos no setor de energia, né? Se você for olhar, por exemplo, os nossos embaixadores, apoiadores institucionais, vários deles são do setor elétrico, e acho que o pioneirismo que o Brasil tem nessa frente tem puxado o nosso alto desempenho em descarbonização para atingir as metas globais que são tão importantes. Os outros pactos globais, né, as outras redes, inclusive, fazem compromissos muito mais extensivos e têm olhado muito mais para a descarbonização do que a gente, né? Enquanto aqui no Brasil a gente diversifica um pouco mais os temas, tem falado muito de diversidade e inclusão, muito de governança. A gente vê que os pactos da Europa, por exemplo, as maiores e principais metas deles são relativas à descarbonização. Tanto porque a gente dá muita relevância para essas metas de diversidade e inclusão, de governança, mas porque a gente está bem na frente nisso, né? Então, acho que eles têm se inspirado um pouco nos movimentos que a gente tem feito aqui nacionalmente, o que é um bom sinal para que a gente possa se posicionar dessa maneira. Legal, obrigada, Maria. Inclusive, esse tema, né, não olhar só para o ambiental, mas também para o social, para o governamental, né, como você trouxe na sua apresentação, tem a ver também com uma pergunta que a gente recebeu e uma pergunta que eu tinha separado aqui para fazer, que é sobre os critérios, né, de sustentabilidade que as fontes de financiamento vão olhar. E aí eu queria direcionar, assim, quem quiser comentar, eu acho que a Carol, a gente conversou um pouco sobre isso antes do painel, mas como que está esse cenário, né? As fontes de financiamento, você citou aí 2,5 trilhões aí de disponibilidade, né, de fundos interessados em financiar projetos como os de energia solar, né, de geração renovável. Essa oferta de financiamento está olhando para esses critérios também de sustentabilidade, né, de governança, do social também, e como que o Brasil está posicionado nisso, os projetos brasileiros? Olha, como eu falei, a gente tem um conceito natural de que um projeto renovável ele nasce naturalmente com o selo do ESG. Mas eu diria que nós estamos ainda engatinhando um pouco no real conceito do S, do social, menos do que do G. O G é complexo. Você discutir governança, você discutir critérios, o mundo está um pouco mais evoluído do que o Brasil nesse sentido. A gente não tem ainda, mesmo as instituições nacionais, uma uniformidade sobre o conceito de aplicabilidade da sigla ESG dentro do Brasil. Então, eu acho que é por isso, tá? Porque você, toda vez que você vai empregar um conceito que está difundido no mundo, onde tem esse capital que eu citei, mas você não está aderente àquilo que é praticado fora, é muito difícil você trazer o recurso para cá. Então, eu diria que nós ainda estamos engatinhando, apesar do ele é largamente distribuído no que a gente chama dos projetos renováveis, mas o conceito do social ainda é muito aquém. Um projeto renovável que ele investe, por exemplo, numa região, melhorando a qualidade de vida, é um aspecto do social? Mas não é só isso. É muito mais profundo do que isso. Então, deixa o colega depois aprofundar um pouco o tema. Assim como governança. A governança corporativa, você criar instituições que, de fato, trafegam fielmente no sentido correto da governança dentro de uma corporação, não é trivial. E eu acho que a gente ainda tem um caminho muito profundo para percorrer nessas instituições para poder você garantir que a gente está falando no mesmo nível de profundidade que a Europa, Estados Unidos, onde está esse capital para a gente poder trazer para cá. Então, eu diria que se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado de uniformizar, padronizar, discutir de fato o conceito do ESG, como é feito lá fora, eu tenho certeza que esse capital viria com mais facilidade. Não, exato. Acho que existe muito esse espaço para que a gente discuta essas outras frentes. Se eles estão olhando para isso, com certeza, né? A gente tem, inclusive, regulamentações aprovadas recentemente. Acho que o caso mais comentado é da União Europeia, mas isso vem sendo discutido em várias outras localidades também, que olham especificamente para esses critérios. E, comentando um pouco do que a Carol disse, acho que um desafio muito grande é estabelecer quais critérios específicos a gente vai seguir e como que a gente mensura a adesão ou não a esses critérios, a adequação ou não a esses
esses critérios. É necessário que uma pessoa, uma empresa específica aqui do Brasil emita um sinal confiável para esses investidores estrangeiros de que elas estão se adequando a esses padrões. E qual é esse sinal confiável, né? É um selo. Existem milhões de selos no mercado, né? Milhões de selos para se aderir, milhões de nomenclaturas, de métricas para se utilizar, e existe uma dificuldade, né, de inclusive competição entre todas essas marcas de certificação que existem nos nossos países. Então, existe um desafio para que a gente fique todos na mesma linha no que tange desenvolvimento socioeconômico, de modo geral. E aí, são muitos os impactos que o empreendimento solar pode ter. Aqui no Pacto Global, por exemplo, a gente fala de diversidade e inclusão dentro das empresas. Então, como é composta essa força de trabalho que trabalha com o setor de energia? Ainda é um setor muito masculino, ainda é um setor que não tem tanto entrada de mulheres e que não tem tanto visto essas outras pautas. A gente olha, por exemplo, também para a raça, que é uma coisa muito importante aqui no Brasil. São várias as frentes. A gente fala de salário digno. Qual que é a remuneração que a gente está dando para todas essas pessoas que estão envolvidas na nossa cadeia? Então, a gente é pioneiro em descarbonização. A fonte solar vai muito bem nesse sentido, mas é necessário que a gente olhe para como a gente está performando em todos esses indicadores. E as Nações Unidas vêm com esse movimento Forward Faster justamente para a gente avançar nisso, né? Para que a empresa assuma publicamente e consiga emitir uma sinalização crível para o mercado global de que ela está comprometida a, por exemplo, reduzir emissões, a pagar salário digno para toda a sua cadeia de valor, a avançar em governança. A gente tem um dos nossos movimentos, é o Transparência 100%, que foi universalizado e faz parte hoje em dia do Forward Faster, em que uma das metas que a sua empresa pode se comprometer é de tornar públicas as interações com o governo federal, por exemplo. E aí o movimento tem dentro dele uma estrutura que vai te apoiar a fazer isso de uma maneira que esteja adequada com os padrões internacionais. Empresas grandes, como a sua empresa, por exemplo, elas podem fazer parte e ser orientadoras do Alliance for Integrity, que é uma outra iniciativa que tem falado de standards em integridade no mercado global. Então, acredito que buscar esse tipo de iniciativas que sejam internacionalmente conhecidas, não só para colocar um selo na sua empresa e falar, eu estou cumprindo esse padrão, olha o meu selo, mas para buscar conhecimento, buscar engajamento, para realmente adequar a sua atuação a esses padrões, é muito necessário e está sendo cada vez mais cobrado e demandado, com certeza. Posso dar um complemento? Algum tempo atrás, eu estava até comentando com o Daniel Pansarella, né, da Trina, que faz parte da Bessolar também, eu levei para a Codevasf, né, que é a companhia de água do semiárido, que fica em Petrolina, um projeto onde a gente mapeou que no estado de Pernambuco, na verdade, na região do semiárido, apenas uma cidade tinha mais de 1.000 poços perfurados com água, mas sem rede elétrica para levar essa água tirar essa água do solo. Então a gente levou um projeto para colocar o bombeamento solar com o salinizador, porque a água tem essa incidência aí, e isso nunca foi para frente. Mas é um projeto que está totalmente casado com o que você falou aqui, com o desenvolvimento social, porque tem índices de cólera, febre amarela, várias coisas que se proliferam ali no momento de seca, com o nível da água muito ruim, entendeu? Então, não falta hoje dinheiro para vir para o Brasil. O que falta é um projeto bom, mas algumas coisas dependem muito do governo ainda, entendeu? Todos os dias a gente é procurado por um fundo estrangeiro que quer colocar dinheiro no Brasil, que o Brasil tem esse viés e tudo mais. Não falta dinheiro, o que falta é projeto bom. Entendeu? É o que falta. Concordo 100%. E só prometo encerrar aqui. E tem uma coisa no ESG, a gente precisa deixar as métricas mais tangíveis. Toda vez que você fala de impacto, ela precisa ser mensurada, você precisa trazer algo positivo. Isso não é trivial. Você mexer com essas 3 matérias e conseguir provar que, de fato, tem aquela aplicabilidade, não é trivial e não é curto o espaço de tempo. Concorda comigo? Então, isso se você usa aquilo que já está sendo bem aplicado no mundo para fazer isso no Brasil, talvez seja mais rápido o engajamento desse tipo de fundo para que a gente possa tirar as coisas do papel utilizando essa infraestrutura. Muito obrigado
pelas palestras, pelos comentários. Painel muito interessante. E com isso eu encerro oficialmente esse painel e peço alguns minutos para vocês aguardarem o encerramento oficial que será proferido aqui pelo nosso presidente executivo da Abensolar, o Rodrigo Sawaia. Enquanto finalizamos tudo, quero deixar um recado aqui sobre o crachá que todos nós portamos aqui ao longo do evento. Na verdade, é um presente, ele é feito de papel semente. Isso quer dizer que você pode plantar esse papel, quando o evento terminar, é claro. É uma forma de gerar vida no lugar de lixo. A semente que está impregnada nele é de rúcula. Então, basta cultivar, colher e aproveitar. E quem fizer uma receita, uma salada gostosa com a rúcula, fotografe e mande aqui para a gente. Vamos adorar postar nas nossas redes sociais. Tá bom? Vamos aguardar aí o encerramento oficial. Obrigado.